Tu já parou para pensar como seria explorar um mundo de um jogo sem um mapa para te guiar? A cartografia em jogos de videogame, muitas vezes subestimada, ela desempenha um papel fundamental na imersão do jogador. Isso porque ela é muito mais do que uma simples representação do espaço. Ela é parte essencial da experiência do jogador, ajudando até mesmo a moldar o teu progresso dentro do jogo e de que maneira tu pode se orientar naquele universo. Prazer, eu sou o Henrique e hoje te convido a refletir um pouco mais sobre qual seria a importância da cartografia nos videogames. A princípio, precisamos entender o que é a cartografia. Bom, eu como cartógrafo que sou, e sim, eu estudo cartografia e falta bem pouco para me formar como engenheiro cartógrafo, mas eu já me considero um. Eu sinto satisfação e também na obrigação de espalhar a palavra da cartografia aqui, que basicamente ela só se resume a se localizar em um mapa? Não. A cartografia ela é uma ciência que se dedica ao estudo e ao desenvolvimento de técnicas para reproduzir a superfície terrestre e diversos aspectos do espaço geográfico em um determinado plano reduzido. Ou seja, um mapa? Sim, mas que também é uma arte que envolveu muitos processos tecnológicos ao decorrer das eras. Mas como assim arte? Só porque tem um desenho de um lugar? Também. Mas, explicando de outra forma, fazer essas representações do mundo ao nosso redor em um plano bidimensional ou tridimensional, de maneira que seja visualmente ou tatilmente agradável, compreensível e eficaz, faz com que as diversas expressões criativas na hora da produção te tornem um artista. Artista esse que não só produz ou estuda mapas, mas que também moldam toda a nossa percepção do ambiente ou contexto que nos encontramos, seja para ilustrar uma realidade social, econômica, histórica, ambiental ou cultural, ou seja de maneiras que variam apenas de se localizar, para até mesmo maneiras de se sentir imerso em um mundo que não existe, no caso, nos videogames. Um mapa dentro do jogo, obviamente, tem a função principal de localizar o jogador e de auxiliar a encontrar os seus objetivos. Porém, ele também pode te oferecer várias outras funções que influenciam diretamente na tua gameplay. Por exemplo, uma mecânica que eu acho muito da hora e que eu vejo em vários jogos de mundo aberto são atividades secundárias que permitem você desbloquear uma parte do mapa, causando assim um sentimento de descoberta e influenciando a guiar tua atenção diretamente para ela, despertando sempre um sentimento de curiosidade no jogador para saber o que tem naquela determinada região. Jogos como Assassin's Creed com seus locais de sincronização, Far Cry com suas torres de observação, ou até mesmo Elden Ring com seus totens espalhados pelo mapa, por exemplo, fazem isso muito bem. Esse tipo de mecânica cai muito bem quando o jogo te recompensa por aquela descoberta, seja encontrando itens que vão te ajudar na tua jornada, ou até mesmo missões principais e paralelas que enriquecem o enredo do game. Ou, simplesmente, o jogo às vezes só quer te entregar um detalhe sutil, como um easter egg. Aqui entramos nos pontos mais geniais para mim, onde, se executado de maneira bem feita, o jogo pode subir de patamar de uma maneira absurda. Vincular o mundo do seu jogo, a ambientação, atmosfera, enredo e gameplay ao seu mapa faz com que vivenciar a experiência que você quer passar diante de tudo isso seja muito mais dinâmica, fluida e orgânica, pois o jogador vai facilmente se conectar com tudo que está sendo moldado ao seu redor, trazendo muito mais imersão. Alguns jogos que fazem isso de maneira brilhante são The Legend of Zelda: A Link to the Past, Chrono Trigger e Outer Wilds. Começando com Zelda: A Link to the Past. Lançado em 1991 para Super Nintendo, esse Zelda, como no próprio título do jogo já diz, vai trazer um link para o passado, introduzindo uma mecânica para a série de uma espécie de mundo paralelo, tipo Stranger Things para quem já assistiu, onde permite que o jogador possa viajar entre duas dimensões, alternando de um mapa para o outro. A primeira dimensão seria Hyrule,
considerado o mundo normal, e a segunda seria o Reino das Trevas. Em determinado momento do jogo, o nosso protagonista Link está prestes a derrotar um dos chefes, quando o Lazarento simplesmente resolve fugir e te jogar para uma outra dimensão. Um mapa diferente completamente do nada. Aí você me pergunta, nossa, mas não fica muito bagunçado, muita informação para processar ou algo do tipo? Não, porque foi feito de uma maneira muito bem pensada, de maneira que você junta todos os aspectos do seu jogo para um determinado momento chave da história, e cria uma familiaridade no mapa para o jogador, do qual ele já estava habituado, para que não cause um sentimento de estranheza tão grande ao ponto de ele achar que ele está perdido. Como por exemplo, alguns animais, caminhos e estruturas se encontram de uma forma no mundo normal, enquanto no mundo das trevas estão completamente alteradas, mas que continuam ali, fazendo você observar as mudanças que ocorreram entre os dois mapas. Seria como se fosse uma análise multitemporal, fazendo o jogador despertar uma percepção de espacialidade. Isso, para quando você é criança e joga um jogo desses, pode te trazer um desenvolvimento espacial muito interessante, que muitas vezes passa despercebido e a gente acaba nem se tocando que foi a cartografia por trás dessas experiências que tivemos. Se tem um jogo que é fenomenal e que trabalha todos os aspectos que já citei junto com seu mapa, é o Chrono Trigger, um dos meus jogos favoritos da vida. Lançado primeiramente em 1995 para Super Nintendo e posteriormente em diversas outras plataformas como o PlayStation 1, Nintendo DS, Mobile e PC, esse jogo se torna extremamente cativante, principalmente quando tu não espera nada dele. Ele foi composto pelo Dream Team da época, contando com profissionais renomados como Hironobu Sakaguchi, que é o produtor da aclamada série de jogos Final Fantasy, Yuji Horii, diretor da série de jogos Dragon Quest, Akira Toriyama, criador de mangás famosos como Dragon Ball e Dr. Slump, e Nobuo Uematsu, compositor da trilha sonora de Final Fantasy e Secret of Mana. Meu amigo, que bonde pesado, viu? Eles só tinham uma ideia e um sonho, e o resto vocês já sabem. Para falar tecnicamente do mapa, preciso só contextualizar brevemente vocês sobre o jogo. Sendo um RPG de turno, misturando ação, aventura, fantasia e ficção científica, ele se propõe a contar a história de Chrono e seus amigos, numa jornada para impedir um alienígena de drenar toda a energia vital do planeta, evitando o juízo final. O jogo se passa em várias épocas diferentes, variando desde a época pré-histórica nos primórdios da civilização, para a Era Glacial, 2 períodos da Idade Média, o futuro, que se passa em 1999, e o futuro pós-apocalíptico, que se passa no ano de 2300. Dito isso, assim como em Zelda Link to the Past, podemos transitar entre os mapas do jogo em diferentes épocas observando cada característica daquele contexto histórico dentro do enredo do jogo. E como envolve muita viagem no tempo, muitas coisas mostradas no mapa fazem com que a gente vá interligando os pontos de tudo que aconteceu naquele mundo, novamente fazendo uma análise multitemporal. Vale ressaltar que em determinados momentos do jogo, algumas regiões encontram-se bloqueadas, indicando ao jogador que naquele período da história não faz sentido você ir para lá. Com isso, mais uma vez a cartografia é encontrada moldando o seu progresso, de maneira que faça você não se perder e indicando coisas que ainda precisam ser feitas para avançar no game. Sendo simplesmente um dos melhores jogos que já joguei, Outer Wilds entrega uma aventura no espaço sideral através de uma exploração única e extremamente cativante. O jogo não te fala nada sobre o que você tem que fazer, mas você vai descobrindo tudo de uma forma tão orgânica que quando você se dá conta, você já mapeia tudo na sua cabeça e já trabalha sobre o próximo passo a ser dado. Mas para falar de mapeamento nesse jogo, novamente eu preciso dar um breve contexto sobre ele. Então, basicamente você acorda do lado de uma fogueira e conversa com um NPC. Você descobre através dele e de outros NPCs na região que você é o mais novo recruta de um programa espacial recém-lançado, que busca respostas num sistema solar estranho, mas que é bem parecido com o nosso sistema solar, e que está em constante evolução. Ao decorrer do jogo, quando você menos espera, ocorre uma supernova na principal estrela do sistema solar, o Sol. E para quem não sabe o que é uma supernova, é basicamente quando uma estrela supermassiva chega ao fim de sua vida, causando uma enorme explosão.
E com o acontecimento dessa supernova, todo o sistema solar é destruído. Entretanto, você acorda no mesmo lugar, no início do jogo, e percebe que as pessoas estão falando exatamente as mesmas coisas de antes. Diante disso, mais uma vez prosseguindo no jogo, o Sol mais uma vez explode. E é aí que tu tem certeza de que está dentro de um loop infinito, que a cada 22 minutos acontece essa supernova e volta a estaca zero. Só que não. Toda a exploração pelo sistema solar que você vai fazendo nesses 22 minutos são importantes demais para o seu progresso. A cada descoberta, você entende mais da história daquele universo e seus antepassados, te ajudando a entender como se livrar daquele loop. E é a partir disso tudo que o mapa de Outer Wilds brilha. E brilha muito. O mapa é basicamente constituído em dois tipos: mapas de navegação, onde ajuda você a se localizar em determinado local, seja visualizando sua localização no planeta ou no sistema solar, e o mapa mental, que se encontra na sua nave para que você interaja e veja o que ainda não descobriu nos planetas sobre os mistérios que cercam o seu universo. Uma das coisas que eu acho genial dentro do mapa de navegação é que você pode ter a noção do seu tempo de exploração a partir do Sol. Por exemplo, ao decorrer do tempo, o Sol parte de sua coloração normal, meio alaranjado, para uma cor mais escura, partindo para o vermelho, indicando que seu tempo está acabando. E quando ele começa a encolher, basta apenas poucos segundos para que ocorra a explosão. Isso te ajuda a saber como gerenciar melhor o seu tempo para cada ponto de interesse e descoberta no seu mapa, pois existem lugares que são inacessíveis com o passar do tempo. Ou seja, aquele lugar que tem várias coisas interessantes que você descobriu no começo do loop, depois de 10 minutos pode estar completamente destruído por um buraco negro ou soterrado por areia, devido a dois corpos celestiais estarem compartilhando a areia entre si, como se fosse uma ampulheta gigante. Além desse aspecto do mapa, fica claro também a importância de mapear todo o seu conhecimento acerca dos mistérios desse universo, usando o mapa mental, te fazendo não se desligar do enredo ou ficar sem saber o que fazer. Enfim, esse é o tipo de jogo que depois de zerar, tu vai querer apagar ele da memória para poder reviver toda a experiência que tu teve jogando. É sério, a Outer Wilds é incrível. Bom, eu poderia incluir aqui também como menções honrosas jogos como GTA V, que basicamente transforma uma área que existe na vida real, que é Los Angeles, em uma representação tridimensional e bidimensional de menor escala, e o quanto essa representação impacta na percepção de espaço dos jogadores, fazendo-se sentirem no próprio mundo real, sendo possível visitar lugares de tantas maneiras diferentes e que talvez nunca teremos a oportunidade de visitar. E em jogos como Dark Souls, a abordagem da cartografia é diferente, mas que também é presente, onde o level design do jogo é tão brilhante que a existência de um mapa navegável poderia estragar um pouco da experiência que ele te propõe, que é explorar às cegas, sem expectativas, sensação de perigo iminente, dificuldade elevada e o lance de tentativa e erro, tanto nos inimigos quanto nos locais, te forçando a se conectar com o mapa de maneira que você realmente conheça e se lembre do local que você está passando sem precisar olhar em lugar nenhum. Assim, confirmando que a repetição é um fator crucial na série Souls. Diante de tudo isso, acho que fica nítido a extrema importância que a cartografia tem em qualquer jogo de videogame. Através dos mapas, você pode perceber o quão imerso ele se torna a partir do momento que ele se conecta com várias mecânicas do seu jogo e com a própria história. Isso causa um sentimento gigante de estar realmente vivenciando aquele mundo e que mapas não se tratam de apenas se localizar. Eles vão moldar sua perspectiva sobre aquele universo além de sua caracterização e estética através do estilo de mapeamento determinado para aquele jogo. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu pretendo trazer mais vídeos nesse estilo, com essa abordagem, sobre alguns temas relacionados a videogames. E se você assistiu até aqui e acha que eu te agreguei um pouco em relação a qualquer coisa, seja com informação, seja com reflexão sobre o tema, ou seja por despertar a vontade de jogar algum dos jogos mencionados, peço que me ajude curtindo esse vídeo e se inscrevendo aqui no canal. Isso me estimula a trazer mais conteúdo aqui no YouTube. E é isso, bebam bastante água e até o próximo vídeo. Fui!